Olá, meus irmãos e irmãs. Aqui quem vos fala é o evangelista Moisés. Nesse dia abençoado, a qual Deus proporcionou para nossas vidas, aonde eu quero trazer uma mensagem de fé, edificação para cada um de nós. Mas antes eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo, divulgasse para o maior número de pessoas. Deixe seus comentários, ative as notificações para que pessoas sejam alcançadas e o nome de Jesus venha a ser glorificado e exaltado. Mas vamos para a mensagem nesse dia de hoje. 1 Reis, capítulo de número 3, verso de 9, diz assim: A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discina entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Verso 10, e estas palavras pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. Nós vemos aqui, meu irmão e minha irmã, Salomão foi feito rei de Israel, como o Senhor prometera a seu pai. Aí alguém diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Foi assim que Deus procedeu com Salomão, e não com Adonias, o filho mais velho de Davi. Através de uma boa negociação entre o rei de Batseba, mãe de Salomão, Sadoque, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joaida, concluiu-se que seria melhor apresentar Salomão e não Adonias, rei de Israel. O príncipe mais novo aprendeu como agir e Deus o aceitou, como nós vamos ver na mensagem do Senhor. O que mais Salomão desejou do Senhor Deus? Em 1 Reis, capítulo 3, no verso 5, diz assim: E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonho, e disse: Pede o que quiseres que te dê. Salomão, ele reconheceu a grandeza, a benevolência usada por Deus para com o seu pai. Pelo fato de Davi ter andado com o Senhor em verdade, em justiça, em retidão de coração, perante a sua face. E nós vemos que o jovem rei então afirmou, no 1 Reis, capítulo 3, no verso 7 e 8, ele afirmou assim: Agora, pois, Senhor, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Eu sou ainda menino pequeno, nem sei como é sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, que nem se pode se contar, nem numerar pela sua multidão. Nós vemos que é fundamental compreendermos a pequenez de Salomão. Ainda menino, não sabe como sair e muito menos como entrar. Nós vamos notar que ele não fazia o jogo de palavras. Salomão, ele era bem direto com aquilo que ele estava dizendo para o Senhor. Ele falava com objetividade, que ainda era uma criança muito pequena, incapaz de reinar sozinho Israel. Mas ele sabia que se ele prostrasse ao Senhor, Deus
o ajudaria. Deus, ele iria conduzir aquele povo para que ele ajudasse aquele povo. Deus o ajudaria a conduzir aquele povo. E muitas das vezes a gente quer fazer do nosso jeito, não reconhecemos a grandeza de Deus. Reconhecemos assim entre partes. Se Deus fizer, ele faz. Se ele não fizer, ele não consegue. Muitas pessoas são assim no dia de hoje. E nós vemos que, a menos que o Senhor o ajudasse, o seu reino seria um fracasso. Menos que o Senhor não ajudasse a ele, se o Senhor não ajudasse o rei Salomão, nós vemos que o reinado dele seria um fracasso. É o que acontece nos dias atuais. Quando o Senhor não reina na nossa casa, quando o Senhor não reina na nossa família, nos nossos trabalhos, tudo isso é fracasso. Não tem como o Senhor reinar em nossa família, não der nada certo. Quando Deus se encontra no meio, tudo dá certo. E nós vemos que a única coisa que o rei Salomão pediu a Deus foi isso. Em 1 Reis, capítulo 3 e 9. Ao teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente disciplina entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este grande povo? Nós vemos que Salomão, ele pediu a Deus coisas pequenas. E o grande resultado, Deus deu grandes coisas para ele. Em 1 Reis 3:10, esta palavra apareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse essas coisas. É tremendo, meu irmão e minha irmã. Quando nós pedimos algo, vamos dizer, insignificante, Deus, ele nos traz algo grande para nossas vidas. E o que nós vemos é o que o Salomão não pediu a Deus, mas alcançou. Salomão não pediu a Deus como fazem muitos adultos nos dias de hoje, mas agiu como procede uma criança. Pediu como uma criança. Como uma criança que, vamos dizer, pede um doce, uma bala. Já o grande quer coisas, já o adulto quer coisas grandes, quer dinheiro, quer riqueza. E a criança impura, ela pede coisas pequenas. Pois não pediu muitos dias, nem riqueza, nem a morte dos seus inimigos, mas solicitou entendimento para discernir o que era justo, o que Salomão pediu. Salomão, ele começa a não pedir riqueza, mas pede entendimento para conduzir o povo. Tudo o que Salomão desejava, ele percebeu que era sonho. Mas o que ele sonhou tornou-se uma promessa, uma realidade de Deus. E ele não desapontou, mas esperou no Senhor. Aquilo que você está sonhando, se você pedir pequeno, pode ter certeza, Deus vai realizar o grande na sua vida. Nós vemos que em 1 Reis, capítulo 3, verso 15, diz assim: e veio a Jerusalém e pôs-se perante a arca do concerto do Senhor, e ofereceu holocausto, e preparou sacrifícios pacíficos, e fez um banquete a todos os seus servos. Nós vemos que Jacó e José, eles sonharam a Deus, e Deus
tornou os seus sonhos em algo visível, palpável. O mesmo aconteceu com as visões de Salomão e transformou em realidade. Na verdade, a fama e a sabedoria de Salomão fizeram-se reais e constantes. Nós vemos também que a demonstração da sabedoria de Salomão. Deus concebeu sabedoria, tranquilidade, todos os 40 anos do reinado de Salomão. Em 1 Reis, capítulo de número 5 e 4, diz assim: porém agora o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados, adversários não há, nem algum mal encontro. A sabedoria de Salomão foi reconhecida pelo rei de Tiro. A sabedoria de Salomão foi reconhecida também pela rainha de Sabá. Salomão, ele construiu com sabedoria, graça e temor o templo de Deus, bem como o palácio real e os demais utensílios para uso da glória de Deus, da glória do Senhor. Temos que usar a sabedoria que Deus nos deu para com temor para com o Senhor, para sempre dar o uso das coisas sagradas para o Senhor, para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Nós vemos que devemos sempre trilhar com conhecimento, na verdade, na palavra, no Senhor. Porque se chegar um tempo que nós colocar acima do que Deus entregou na nossa vida, nós vamos começar a querer ser mais que Deus. Esse é o maior perigo. Nós conseguimos tanta sabedoria que começa a subir o nosso ego. O ego nosso começa a soberbecer. E nós vemos que a velhice de Salomão começou a aparecer os pecados. Salomão, primeiramente, ele se envolveu com muitas mulheres, como diz lá em 1 Reis, capítulo 11, no verso 1 e 2. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, Moabita, Amonitas, Edonitas, Sidônias e Hétias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração para seguires os seus deuses. E estas se uniu com Salomão, com amor. Nós vemos que Salomão, ele tinha muitas mulheres, mas todas fora do reinado de Israel. Começou a buscar mulheres de outros deuses, o que era proibido pelo Senhor. Salomão, ele começa a perverter o seu coração com outros ídolos, adorando outros deuses. Salomão começa a pecar contra Deus. Nós vemos que Salomão perverteu o seu coração para aquela idolatria, adorando outros deuses, fazendo outras coisas que Deus abominava. O pecado de Salomão, ele causou divisão do seu reino. Olha o que diz 1 Reis, capítulo 11, verso 11. Pelo que vi, disse o Senhor a Salomão: visto que houve isso em ti, que não guardaste o meu conserto e os meus estatutos, que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e darei a teus servos. Nós vemos que Salomão, ele fez certo no começo.
mas no fim fez errado. Começou a adorar outros ídolos, outros deuses. Essa mensagem que eu quero trazer para mim, para a sua vida. Não deixe as coisas do mundo corromper o seu coração, os seus sonhos. Porque Deus tem algo grande para vocês, para mim, para cada um de nós. Mas no meio da trajetória, pessoas se corrompem. Pessoas saem do propósito de Deus. Acaba destruindo, arruinando aquilo que você criou, você fez, aquilo que você construiu na sua trajetória. Nós vemos que Salomão, ele começou certo, pedindo a Deus sabedoria. Mas a sabedoria, ele não soube lidar com ela. Se engrandeceu, se soberbeceu, a ponto de querer ir para outros deuses. Acabou fazendo aliança com outras mulheres fora de Israel. E isso acabou com seu reinado. Nós temos que tomar cuidado, meu irmão e minha irmã, para que isso não aconteça nas nossas vidas. Não faça aliança com pessoas que não têm o mesmo propósito de você para com Deus. Não entregue de mão beijada aquilo que Deus te entregou. Deus quer realizar os seus sonhos, assim como fez com Davi, com Salomão. Que os sonhos de Deus sobre tua vida venham se concretizar e que você venha sempre estar na posição que Deus sempre quis que você estivesse. Amém? Compartilhe essa mensagem, meu irmão e minha irmã, para que cheguem vidas, para em nome de Jesus ser glorificado. Eu quero orar por você agora, nesse exato momento. Pai, em nome de Jesus, apresenta aqui a vida dos teus filhos e filhas que estão para ouvir essa oração. Cada um deles tem um desejo, um sonho a se realizar. Pai, que eles venham se humilhar, reconhecer que são pequenos, que são falhos, pecadores, que só o Senhor é Deus. Que só o Senhor pode conduzir, pode entregar aquilo que nós muito menos esperamos. Que viemos pedir sabedoria para conduzir a nossa vida nesse mundo tenebroso, nesse mundo a qual já és do maligno, para que não venhamos perder a salvação em Cristo Jesus. Que possamos no grande dia ser arrebatados, ser tomada a força, para ir de encontro ao Senhor, ao alto céus. Pai, abre os olhos dos teus filhos, que eles possam compreender e entender o plano de salvação sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Deus abençoe, meu irmão e minha irmã, a sua vida nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.